sentido que eu estou dizendo, porque o cristianismo vai se elaborando ao longo do 2º século e do 3º século. E o cristianismo é o diálogo da mensagem de Jesus com a filosofia grega. Eu diria, até tivemos essa discussão na CNBB essa semana, né? O que é o cristianismo? O cristianismo é um diálogo, primeiro com o platonismo, né? Com o platonismo, que era, de certa maneira, a filosofia que predominava no helenismo. Inclusive, dentro do judaísmo, você tem Plotino, que é um filósofo judeu, que reflete o platonismo em cima de categorias judaicas. Muito bonito, muito rico. É só vocês verem, no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Se vocês pensam que isso foi escrito por João, vocês vão ver que esse escrito já estava escrito anteriormente na própria filosofia platônica, né? Judaico-platônica. No princípio era o verbo. Essa talvez seja a verdade mais profunda do pensamento, né? O verbo que paira antes de tudo, que é a palavra, que num determinado momento ela se encarna. Né? O que é Jesus, senão o verbo encarnado? Ou seja, a palavra eterna que cria tudo, num determinado momento se encarna no nosso meio para conversar conosco. Depois ela volta, né? É riquíssimo isso, é um dos diálogos mais profundos que tem. E nós às vezes perdemos esses diálogos e ficamos no ramerrão, né? Mas o cristianismo é, portanto, fruto de uma decisão de vamos dialogar com o helenismo, vamos dialogar com os que não são judeus, vamos ouvir deles as perguntas que eles têm, vamos procurar, com o nosso embasamento, responder aos questionamentos que eles nos fazem. A existência deles, eles precisam dar um sentido a ela. Nós achamos que temos esse sentido, mas nós não podemos obrigá-los a vir até onde estamos. Nós vamos até eles. Em outras palavras, vamos dar respostas de hoje aos questionamentos que o hoje nos faz. Certo? Por isso que, quando você sabe que tem duas profissões de fé, né? Você tem o símbolo apostólico, que é aquele credo tradicional, mas você tem um outro símbolo chamado niceno-constantinopolitano, né? Que veio primeiramente em Niceia e depois veio em Constantinopla. Foi o concílio de Niceia que estabeleceu aquilo, Constantinopla que fechou. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Não é isto? Vocês já viram, vocês já recitaram. Isso não está em nenhum compêndio de teologia judaica. Consubstancial ao Pai é pura filosofia grega. Gerado, não criado. Vocês sabiam que havia briga sobre se Jesus tinha sido gerado ou se ele tinha sido criado? Sabem por quê? Porque os gregos estavam interessados em saber se Jesus era inferior, criado, ou se Jesus era igual, gerado. Né? Aí você está se perguntando, só podia ser grego para pensar essas bobagens, né? Porque o nosso hoje está preocupado com outras coisas, mas o momento grego era isto, era esta. Por isso que o credo niceno-constantinopolitano? Ele é o diálogo do movimento de Jesus, da mensagem de Jesus, da boa nova de Jesus, com o mundo grego, com o helenismo, que era a cultura dominante, que respondeu aos anseios dos homens e mulheres daquela época. Está feito? Puxa vida, falei isto, e vocês, mas eu vim aqui ouvir falar de mudança de época e ele me fala de cristianismo primitivo. Sim. Vocês vão ver que isto tem uma incidência na nossa reflexão da tarde, tá? Mas eu não podia fazer lá sem botar uma minhoquinha na cabeça de vocês, né? Para dizer o seguinte: nós somos réus da
mensagem de Jesus. Ai de mim se não evangelizar, né? Mas, se a gente começar a falar coisas, a dar respostas, como diz o Briguente, né? A dar respostas a perguntas que não mais são feitas. Rosa Emília pergunta A, eu respondo D. No segundo momento ela vira as costas para mim e vai embora, porque as minhas respostas não são condizentes com a pergunta que foi feita. Não é isso? E eu digo, o cristianismo tem muito a dizer, eu diria que ele tem tudo a dizer nesse momento histórico, né? Mas muitos de nós nos negamos a ouvir as perguntas que são feitas e continuamos dialogando como se nada houvesse mudado. E nesse sentido, o caráter de réus nos cabe muito bem, tá? É esse o sentido de toda a nossa reflexão no dia de hoje, tá? Vamos até 10h30, é isso? Que é o café, né? Então vamos começar rapidamente. Olha, eu trouxe várias coisas para vocês, né? Há uma pasta chamada Forania Coração de Maria. E veja nas apresentações, lá em cima, não, na pasta mesmo, né? Lá, tem apresentações lá em cima. Nessas apresentações, verifique isto, ó, apresentação completa ali. Isto, ali. Isto, pode colocar. Crise da civilização? Crise de civilização, apresentação completa. Só para começar, eu não quero... comece a apresentação, porque ela é cheia de movimento, portanto, está um pouco desfocado, não? Ou eu que estou mal na cena aqui. Então, volta um pouquinho só para vocês verem, são 3 palavras que são muito importantes, né? Pode soltar, para ver. Senhor Hélio, a gente vai ter acesso a essa apresentação? Tudo que vocês quiserem, por isso que eu coloquei Forania Coração de Maria. Tá? Não há necessidade, não. É costume agora nosso, não é só meu, da gente faz uma pasta e quem quiser, trouxe pendrive, põe o pendrive lá, aqui se quiser, e tira a cópia de tudo, tá? Tem gente já trazendo seus livros assim, né? Ou seja, disponibiliza já o livro, não fique pensando em comprar, já pode levar, né? Então, a primeira palavra é crise, né? Tempo eixo, axial, né? E sinais dos tempos. É sobre isso que nós vamos conversar, né, grande parte do nosso dia. Em Aparecida, o primeiro debate que houve, eu tive a graça, né, de estar em Aparecida os 21 dias da conferência. E eu estive na parte dos capítulos 7, 8, 9 e 10, né? Que era a parte de ação prática, né? Mas no segundo dia da conferência, foi o primeiro embate, porque subiu o bispo de Cidade do México e desenvolveu uma reflexão acerca de estamos em mudança de época. E logo depois que ele saiu, subiu um leigo, reitor da Universidade Católica do Chile, e que procurou desfazer tudo o que o bispo tinha falado, dizendo que não havia mudança de época, porque a única época definitiva era a época da encarnação, né? Como vocês vão ver no número 44 do documento de Aparecida, né? No número 44 do documento de Aparecida diz: nós vivemos uma mudança de época. E as diretrizes gerais da Igreja no Brasil, elas trazem o 44, mas trazem com uma expressão que eu diria mais explicativa. Nós vivemos uma mudança